Imagine acordar e ver quilômetros de plantações completamente mortas. Sem gelo visível, sem neve, sem aviso claro. Apenas campos inteiros escurecidos, como se tivessem sido queimados durante a noite. Isso não foi um incêndio, foi um dos fenômenos climáticos mais destrutivos da história do Brasil. Hoje você vai entender o que foi a geada negra, como ela acontece, por que ela é tão perigosa e como ela mudou para sempre a agricultura brasileira. O Brasil é conhecido mundialmente como um país tropical. Calor, sol forte, praias e florestas costumam ser a imagem que vem à mente. Mas o que muita gente não sabe é que o Brasil já enfrentou ondas de frio extremamente severas, capazes de destruir economias inteiras em questão de horas. E entre todos os tipos de frio extremo, nenhum foi tão devastador quanto a geada negra. Esses eventos mostram que, mesmo fora das grandes zonas frias do planeta, o Brasil não está imune a extremos climáticos capazes de gerar impactos nacionais e até internacionais. Para entender o impacto real da geada negra, é essencial voltar no tempo e observar como era o Paraná antes desse evento. Na década de 1960 e início dos anos 1970, o Paraná vivia um verdadeiro boom econômico agrícola. O estado era um dos mais prósperos do país, com cidades crescendo rapidamente e o campo sendo o grande motor da economia. O café era o coração do Paraná. Milhões de pés de café cobriam o norte do estado. Regiões inteiras dependiam quase exclusivamente dessa cultura. Pequenas, médias e grandes cidades viviam direta ou indiretamente do café. O chamado Norte Pioneiro do Paraná era uma das áreas agrícolas mais ricas do Brasil. As lavouras se estendiam até onde a vista alcançava. O café não era apenas uma plantação. Ele representava empregos, desenvolvimento, estradas, comércios e estabilidade econômica. Naquele período, o Paraná chegou a ser responsável por uma parcela enorme da produção nacional de café, ajudando a consolidar o Brasil como o maior produtor mundial. Naquela época, poucos imaginavam que um único fenômeno climático seria capaz de destruir tudo isso em questão de horas. Antes de entender a geada negra, precisamos entender o que é uma geada comum. A geada acontece quando a temperatura do ar cai muito. O vapor d'água congela e forma cristais de gelo sobre plantas e superfícies. Normalmente, ela deixa tudo esbranquiçado: folhas, grama, telhados. Mas a geada negra é completamente diferente. A geada negra é um tipo extremo e silencioso de geada. Ela ocorre quando uma massa de ar polar muito forte avança sobre uma região. Os ventos são intensos, o ar está extremamente seco e a temperatura despenca rapidamente para valores abaixo de zero. O detalhe mais importante: não se forma gelo visível sobre as plantas. Em vez disso, o frio intenso congela a seiva por dentro das plantas. As células vegetais se rompem e a planta morre de dentro para fora. O resultado? As folhas escurecem, ficam com aparência de queimadas. Daí o nome, geada negra. Esse tipo de geada é especialmente traiçoeiro porque, visualmente, não há sinais imediatos durante a madrugada ou ao amanhecer. A geada negra é considerada a mais destrutiva de todas por vários motivos. Primeiro, não dá sinais visuais imediatos. A destruição acontece internamente. Não há tempo de reação. Afeta áreas enormes de uma só vez. Muitas vezes, o produtor só percebe o estrago horas ou dias depois, quando a plantação já está completamente perdida. Quando os efeitos se tornam visíveis, já não há nenhuma possibilidade de recuperação da lavoura afetada. O Brasil já teve vários episódios de geada, mas o mais histórico aconteceu em 1975, especialmente no estado do Paraná. Esse evento ficou conhecido como a Geada Negra de 1975. Ela foi causada por uma das mais intensas massas de ar polar continental já registradas no país.
atingindo grande parte da região sul, e ela mudou o país para sempre. Quando a geada negra atingiu o estado, milhões de pés de café morreram em poucas horas. Plantações inteiras foram perdidas, a economia regional entrou em colapso. Estima-se que cerca de 70% dos cafezais paranaenses tenham sido destruídos nesse único evento. O café não resistiu porque é extremamente sensível ao frio. A geada negra matou as plantas até a raiz. Muitos produtores nunca se recuperaram financeiramente. No dia 4 de julho de 1975, véspera da geada negra, era inverno no hemisfério sul, e o céu estava límpido, mas o ar já trazia um frio incomum. Durante a noite, as temperaturas caíram drasticamente. As condições do tempo, com umidade elevada e ventos frios, favoreceram o fenômeno. Na manhã do dia 5, os moradores acordaram assustados. A vegetação estava queimada, as lavouras destruídas. A princípio, houve um misto de incredulidade e pânico. As pessoas começaram a se questionar. O que tinha acontecido? Muitos procuraram respostas nos jornais, nas rádios, e teorias começaram a surgir. Só com o tempo, os cientistas descobriram que a combinação de um frio intenso, umidade e um fenômeno atmosférico raro foi o que causou aquela geada, mudando a vida de toda uma geração. As consequências foram enormes. Quebra de safras históricas, desemprego no campo, êxodo rural, aumento do preço do café no mundo todo. A destruição da produção paranaense fez o preço do café disparar no mercado internacional, afetando consumidores em vários países. O Brasil precisou reorganizar completamente sua produção agrícola. Muitas lavouras de café migraram do Paraná para Minas Gerais, São Paulo e regiões com menor risco de frio extremo. Esse movimento mudou definitivamente o mapa agrícola do país e consolidou Minas Gerais como o principal produtor de café do Brasil. Meteorologicamente, a geada negra acontece quando uma massa de ar polar continental muito forte avança. O céu permanece limpo. O vento ajuda a espalhar o frio rapidamente. A umidade do ar é extremamente baixa. Esse conjunto cria um frio tão intenso que não há condensação suficiente para formar gelo visível, mas há frio suficiente para matar as plantas. Após 1975, o Brasil passou a investir mais em meteorologia agrícola e sistemas de monitoramento climático para reduzir riscos futuros. Mas será que a geada negra pode acontecer de novo? A resposta é sim. Ela é rara, mas não é impossível. Eventos semelhantes já foram registrados. No sul do Brasil, em partes do sudeste. Com as mudanças climáticas, alguns extremos ficam mais intensos, outros se tornam mais imprevisíveis, ou seja, o risco existe. Lições que o Brasil aprendeu com esse fenômeno. O país não está imune a extremos climáticos. Planejamento agrícola é essencial. Monitoramento meteorológico salva economias. A natureza pode ser silenciosa e ainda assim devastadora. Ela também mostrou como um único evento climático pode alterar a história econômica, social e demográfica de um país inteiro. A geada negra não veio com barulho, não veio com tempestades, não veio com alertas claros. Ela veio em silêncio e deixou um rastro de destruição que marcou gerações. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, comentar, compartilhar e curtir. Lembre-se que temos vídeos todas as sextas e às quartas, o nosso quadro Terra Oculta. Então, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e até a próxima.